E aí, pessoal, beleza? Tudo certo aí? Vamos com a nossa aulinha agora de atualidades, né? Dando continuidade aí às organizações internacionais. Eu estava falando para vocês de OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Falei para vocês que a OCDE, com esse nome, ela veio em 61, substituindo a OECE, Organização Europeia de Cooperação Econômica, que surgiu ali no período pós-Segunda Guerra, né, especificamente com o Plano Marshall em 1948, né, que era voltada somente para países europeus, e a OCDE que acabou incluindo, né, países não europeus, né? Até falei dos Estados Unidos, do Japão, depois Canadá, né? A gente tem entrada aí de Coreia do Sul, Nova Zelândia, Austrália, então países não europeus também fazem parte hoje, né, atualmente aí da OCDE. Beleza? Bom, eu falei que a OCDE, pessoal, ela adquiriu uma importância muito grande nos últimos anos, né? Ela sempre foi importante, claro, mas no contexto brasileiro, né, no nosso contexto, acabou adquirindo uma importância muito grande devido ao objetivo do Brasil de entrar na OCDE, né? O Brasil ele tem interesse em entrar na OCDE e isso implica algumas mudanças que teriam que ser, né, feitas aqui no nosso país, né? Inclusive algumas mudanças que o Brasil perderia dentro da OMC, Organização Mundial do Comércio, que eu vou falar ainda para vocês hoje, certo? Então olha só, pessoal, um dos objetivos, vamos lá, ó, é um fórum internacional, a OCDE. Fórum significa dizer que a galera se reúne, tá? Não é nada assim impositivo, né? São debates que são feitos. E isso que é interessante, ó, são debates em cima de políticas públicas, tá? O que seriam políticas públicas? Por exemplo, se entrar no OCDE, o Brasil teria que, ó, vamos pegar um assunto atual, né? Mas o Brasil teria que ter uma política pública voltada para a questão aí de saúde pública, de expansão de leitos de UTI anualmente, né? A gente está passando por um período extremamente problemático, né? Vários estados aí já estão no limite, tá? De leitos, com falta de leitos de UTI, né? E essa questão vai gerar problemas para nós. Então, de repente, o Brasil fazendo parte da OCDE, ele precisa padronizar, tá? Por exemplo, né, o seu investimento em saúde pública de acordo com o que for definido por países membros da OCDE. Tem que seguir o padrão que for definido por eles. Tá? Então isso é interessante, essa parte de política pública. Eu falei de saúde pública, tá? Eu posso falar de saneamento básico, né, com um esquema aí de, né, acesso, por exemplo, das populações à água tratada, a esgoto tratado, né? A gente pode falar também, por exemplo, na parte de mobilidade urbana, para facilitar o deslocamento dentro dos grandes centros urbanos. Enfim, políticas públicas são padronizadas entre os países mais ricos do planeta. Aqui um detalhe, países mais ricos. A OCDE é chamada, né, de Clube dos Ricos. Tá? Aí você pode chegar e falar, porra, mas peraí, Clube dos Ricos, a gente tem o México, tá? A gente tem a Grécia, que passou por uma situação de crise gigantesca, né, recente aí, tá? A gente tem a República Tcheca, que não é, todo mundo sabe que não é um dos mais ricos da Europa, tá? Sim, temos alguns países que até consideraríamos emergentes, mas para ser aceito na OCDE, eles alçam a uma categoria que a gente chama de país desenvolvido. Mesmo sabendo que o México tem graves problemas sociais, mesmo sabendo que a Grécia tem problemas econômicos graves, devido aí até empréstimos que vieram, né, pós os PIGs lá, né, que a gente falou na questão da crise dos PIGs. Então, enfim, existem países heterogêneos dentro desse grupo, mas como eles entraram no grupo, eles acabaram sendo chamados de países ricos. Isso é interessante. Ao ser chamado de país rico, país desenvolvido, alguns desses países, como o próprio México, tá, para citar ele, né, ele perdeu essa condição dentro da OMC, que é a do TED, que é de tratamento especial diferenciado. O TED significa dizer que existe um grupo dentro da OMC que é chamado de países emergentes. O México, por ser, né, um membro da OCDE, ele não é considerado mais um emergente, apesar de as características econômicas e sociais o colocam muito mais próximo de um emergente do que de um país rico. Mas é a condição que ele acabou tendo que aceitar para poder ser aceito no grupo da OCDE. Beleza? Então, ó, auxilia no desenvolvimento e expansão econômica das nações integrantes, é essa questão que eu falei, de padronizar, tá?
proporcionando ações que possibilitem estabilidade financeira e fortaleçam a economia global. Por isso que é um fórum, tá? Todo mundo tem que estar de acordo, todo mundo tem que estar, né, seguindo a mesma ideia, a mesma prática, para o negócio ficar realmente padronizado. E era um fundo, lembra que eu falei? Quando era a OECE, né, veio a grana do Plano Marshall, os países, eles pegaram essa grana, né, os países europeus, eles aplicaram essa grana, tá? Virou um fundo. Mantém a ideia de um fundo. Cada país que entra na OCDE vai contribuir com uma quantia, né, que é proporcional ao seu PIB, tá? Mensalmente, para poder manter a ideia do fundo. Né? Qual seria essa ideia do fundo? Caso haja necessidade, algum problema econômico muito sério, né, alguma política pública que precisa ser desenvolvida, dá para poder pegar dinheiro desse fundo, né, com uma taxa mais baixa, e depois você repõe, né, para poder manter, né, o montante. Beleza? Então essa é a ideia da OCDE. É interessante, desde que você, né, acabe se dispondo a mudar as práticas internas, a mudar as suas políticas públicas. Eu não sei como que o Brasil ele iria, né, querer padronizar uma série de políticas públicas, já que a gente tem aí uma enorme, uma gravíssima crise política, né, envolvendo aí estados, municípios, governo federal, né, as esferas de poder, tá, aqui no Brasil. Isso eu digo hoje, tá? Não sei como que seria isso, tá? Teria que ter aí né, um acordo enorme dentro do Brasil para todo mundo falar a mesma língua, tá? Hoje eu acho meio difícil. Seria interessante se de repente no Brasil nós tivéssemos, né, essa ideia, né, política andando junto, tá? Mas não está acontecendo isso. Então seria bom, mas, né, no atual cenário eu não sei como que ficaria, beleza? Então, a ideia é isso aqui, ó, mais importante, política pública entre os países que fazem parte do grupo. Tranquilo? Bom, chegamos então na OMC. Só fazer uma breve correção aqui. Chegamos na OMC e aí a gente vai falar, tá, sobre a Organização Mundial do Comércio, beleza? Pode colocar aí o significado da sigla, OMC, Organização Mundial do Comércio. Esse nome veio em 95, já no período pós-Guerra Fria, já falando aí de uma globalização, a Organização Mundial, né, a gente já está falando de mundo globalizado, né, de algo, né, muito mais abrangente, substituiu o GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, Trade, né, de comércio, tá? Esse grupo GATT foi criado em 47, já no período, né, pós Segunda Guerra Mundial, já no período da Guerra Fria. A ideia do GATT é para fazer, né, uma padronização dos países praticarem o livre comércio, tá? Para os países colocarem em prática políticas liberais, nós não estamos falando de neoliberalismo ainda, tá? Nós estamos falando de liberalismo, né? Então, a ideia seria a prática do livre comércio para poder eliminar barreiras, eliminar tarifas alfandegárias, né? Diminuir esses obstáculos, não eliminar, mas diminuir os obstáculos alfandegários. Hoje, né, a OMC conta com 164 membros. Quando surgiu o GATT, lá em 47, eram 40 países, tá? Olha como que isso aumentou, obviamente, pós-Guerra Fria. Muitos países, né, do antigo eixo comunista acabaram fazendo parte. Tá? Em 2001, a gente tem a entrada de um país extremamente importante, que até então não fazia parte da OMC, que é a China. A China entra na OMC em 2001, é aceita. Né? Os objetivos, ó, fórum de negociações, ó, de novo, fórum, debates, tá? E acordos para reduzir obstáculos ao comércio internacional. Pessoal, a OMC, ela combate basicamente duas coisas, que acabou sendo aí, né, o estopim, né, vamos dizer, para a formação do G20 Comércio e Agricultura, lá em 2003. A OMC combate a prática dos subsídios agrícolas e das práticas protecionistas. Essa seria a ideia. O subsídio é uma prática protecionista. Tá? Então pode colocar aqui, pessoal, combate a práticas protecionistas, combate a práticas protecionistas, dentre elas o fim dos subsídios
agrícolas, tá? Pessoal, esses dois objetivos, eles acabaram, né, não tendo um acordo nas rodadas de negociação, no caso a de Doha, de 2001, e por não ter um acordo, em 2003, Brasil, China e Índia acabaram, né, se insurgindo contra a própria liderança da OMC, as lideranças lá europeias, Estados Unidos, da OMC, e criaram um G20, que tem o mesmo nome G20, para dar uma cutucada aos países mais ricos. Tá? Seria essa a ideia. Mesmo o Brasil, a Índia e a China fazendo parte do outro G20. Beleza? Bom, então é isso. Ó. Quando a gente fala de obstáculos ao comércio internacional, a gente está falando de práticas protecionistas e a gente está falando, né, de práticas aí que acabam impedindo o livre comércio, né, como, por exemplo, o subsídio agrícola. Tá? Fortalecer o multilateralismo. O que é fortalecer o multilateralismo? Significa o seguinte, né? A ideia é que as relações elas sejam multilaterais, que acabe aqueles acordos bilaterais, somente bilaterais, para todo mundo comercializar com todo mundo. Tá? Se você não tem obstáculos, você pode comercializar com mais gente. Então você não precisa estabelecer um comércio de um país com outro. Tá? Por isso que a gente fala que essas organizações, no caso a OMC, a própria OCDE, elas são multilaterais. O multilateralismo, ele é sim uma característica da globalização, para que as nações elas abram, né, o seu leque de comércio, o seu leque aí de abrangência, enfim, né, de acabar abrangendo, vou falar de novo abrangência, mas de acabar atuando em vários mercados, em diversos mercados, tá? Bom, a OMC, pessoal, ela possui rodadas de negociações, que são esses fóruns, tá? Onde a galera se reúne e eles vão debater temas, né, para poder facilitar essas práticas comerciais. A última rodada de negociação ela não foi fechada, foi em 2001 e por coincidência o ano em que a China entrou no grupo. Rodada de Doha no Catar, 2001, tá? Nós tivemos Brasil, China e Índia, como eu disse, se insurgindo, se levantando e falando não, a gente quer o fim do subsídio agrícola. Tá? E aí países europeus, próprios Estados Unidos, eles chegaram e falaram que não iam parar de praticar o subsídio. Resultado, a rodada de Doha, que foi iniciada em 2001, nós estamos em 2020, nós estamos indo para 20 anos, onde não há assinatura de um documento que fechasse essa rodada. Não houve acordo, simplesmente. Tá? Por isso que a gente fala que a rodada de Doha está aberta, ainda está em aberto. Beleza? A rodada de negociação são esses fóruns. Tranquilo? E o TED, que é o que eu falei lá para vocês quando eu expliquei, né, a questão da OCDE. O que é o tratamento especial diferenciado? Pode colocar aí, pessoal. Países que possuem TED são considerados emergentes e, portanto, possuem tarifas diferenciadas para a prática do comércio. Ou seja, o que seriam essas tarifas diferenciadas? Esses países que têm o TED, o Brasil está dentro deles, tá? Eles têm tarifas reduzidas. Eles têm tarifas que seriam mais interessantes. Tá? Por exemplo, o produto brasileiro, né, quando ele entra num determinado mercado, ele entra com uma tarifa mais baixa. Por quê? Porque o Brasil, dentro da OMC, né, isso foi acordado, isso foi decidido, né, o Brasil ele tem o TED, ele é considerado um mercado emergente. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, se de repente o Brasil entra na OCDE, tá, é colocado dentro do OMC que um membro da OCDE, por ele ser considerado um país rico, ele não tem necessidade de ter o TED. Tá? Então ele perderia esse tratamento se ele ingressar nesse grupo. Beleza? Se ele for membro da OCDE. Tranquilo? Essa é a ideia do TED. Fechou, pessoal? Olha só então. Na outra semana falarei para vocês dos BRICS. Entro aqui nesse assunto e aí a gente continua falando dessas organizações. Beleza? Valeu aí, galera. Anotem tudo isso que eu falei, né? Lembra que a aula de atualidades é nesse sentido mesmo de pegar assuntos que vocês não vão encontrar ali no material, tá? Regular. Tranquilo? Valeu aí, pessoal. É nóis, hein?